Pessoal, tudo bem? Carlos Eduardo do Porquê, estou aqui para mais um Fala Dudu. E hoje o tema do nosso vídeo aula, videoconferência, você chama do que você quiser, ou bate-papo informal, são livros de divulgação de economia. A gente acha super importante que o pessoal do mundo acadêmico se exponha mais ao público geral, escrevendo livros que são com menos matemática, menos estatística, que não tem aquele caráter científico, mas que tem a capacidade de chegar num público mais amplo de uma maneira mais palatável. Bom, o porquê é isso, O porquê nasceu justamente com esse objetivo de fazer, como vocês bem sabem, a teoria econômica chegar no público geral. Desses livros de divulgação, que são muitos livros, eu vou hoje escolher 3 para falar um pouquinho sobre eles hoje, e a gente volta a esse assunto no futuro, que eu quero que vocês tenham uma lista ampla aí de livros para poder, chegou à noite em casa, está cansado, quer ler alguma coisa interessante, vou pegar um livro de divulgação de economia. O primeiro dos livros, acho que o que aparece na lista, no topo da lista, é o Freakonomics. O Freakonomics foi um livro que saiu ali em 2004, um livro do Steven Levitt, com o coautor, com o Dubner, que é um cara que ajudou a talvez colocar numa linguagem mais informal, e no qual se trata de temas que são parte da pesquisa acadêmica do Steven Levitt, outras coisas não, mas colocados de uma maneira bastante informal, para facilitar a leitura, sem o jargão, sem a estatística. Então, o Freakonomics, na verdade, fez muito sucesso. Então, a gente começa sempre falando do Freakonomics porque ele foi um dos livros que fez mais sucesso, vendeu muito no Brasil, vendeu muito no exterior, e é um livro que conseguiu esse objetivo de chegar no público geral, não sei quantos milhões de cópias vendidas. O Freakonomics como o próprio nome já sugere, ele não é um livro que você vai sentar, vai ler os exemplos, você vai aprender a pensar estruturadamente como economista. Não, ele é mais um livro de curiosidades. Ele sim desperta em você o raciocínio do economista, mas ele não foi desenhado pelos autores para cumprir esse papel didático de, olha, vou ensinar numa sequência em que o leitor vai chegar no final do livro com uma coisa bem estruturada na cabeça de como ele tem que pensar, sei lá, a teoria da escolha, as restrições, o equilíbrio da economia, quando o governo deve interferir, quando não, o que é comércio. Ele não foi pensado assim, ele foi pensado, vamos pegar uns casos interessantes, vou dar um exemplo que aparece lá no livro, que são nomes. O Levitt tenta relacionar nomes das pessoas, nomes escritos com grafia errada, com renda. Mostrar que normalmente os nomes das pessoas, as pessoas que têm nomes que estão escritos com grafia errada, então o cara escreveu lá, era para botar um G, ele botou um J, é o famoso gato com J. E aí ele olha o salário dessas pessoas com nomes errados e vê, olha, esse tipo essa é uma variável que sinaliza salário mais baixo, que está associada com salário mais baixo. E aí começa uma discussão, bom, é a causalidade, quer dizer, o nome quer ser estranho, que faz com que a pessoa ganhe o salário mais baixo? Provavelmente não. Mas o que isso deve ter a ver? Deve ter a ver o nome, a grafia errada, com o capital humano dos pais. Os pais têm uma educação, tiveram uma educação forte, de qualidade, ou não tiveram? Se não tiveram, normalmente a grafia do nome do filho, quer dizer, é possível, é mais provável que a grafia do nome do filho vai sair errada. Então, aí a criança herda um capital humano do pai, e da mãe, mais baixo, foi numa escola pior, tem o nome errado, mas o tem o nome errado é só uma outra variável para sugerir que o capital humano dos pais não é dos melhores. E por isso que o salário dele é mais baixo, porque ele cresceu numa família com capital humano mais baixo. Então, esse tipo de... É curioso, é interessante, esse tipo de discussão. No meio dessas discussões, é óbvio, por exemplo, nesse caso, o Levitt vai lá colocar a discussão sobre o que é correlação, o que é causalidade, etc. Então, tem outros exemplos, que eu não vou gastar tempo, eu quero que vocês leiam o livro, que abordam aspectos teóricos, alguns teóricos mais práticos, e outros bem empíricos, bem de olhar para os dados e tal, e o que a gente pode falar a partir dos dados, como esse que eu citei. É um livro super gostoso, curioso, você vai sentar, você vai ler o livro numa tarde ou em 2 tardes e tal, porque as histórias são muito cativantes, são interessantes, E tem um ponto legal do livro, que eu acho que ele faz um ponto forte, que é o seguinte: o ferramental do economista pode ser usado para analisar diversas questões, na área social, na área socioeconômica. Não precisa ser só
a coisa meio ali, padrão, meio chatinha, da inflação, o déficit público, o crescimento, tá? E o Levitt deixa isso muito claro, e eu acho que o livro serviu como uma ponte para outros livros que vieram depois, fazendo o mesmo tipo de trabalho. Falando assim, olha, a economia não é só o negócio do dinheiro que está indo para lá e para cá, ou da taxa de juros. Então, pontos para o Levitt. Eu acho que é um livro super legal e um livro que vocês vão curtir. O segundo livro, que eu gosto mais do que o livro do Freakonomics, é O Economista Clandestino, né, do Tim Harford, que é um colunista do Financial Times. Esse livro, por que eu prefiro O Economista Clandestino ao Freakonomics? Porque ele é um livro que ele é mais estruturado, também é só de exemplos, só bate-papo, não tem matemática pesada, não tem matemática nenhuma, aliás, né? Mas ele vai fazer, acho que de uma maneira mais bem feita, essa introdução dos conceitos econômicos, um a um, e numa sequência lógica que faz sentido, sob o ponto de vista, por exemplo, de um professor de economia, ele vai fazer isso melhor do que o Freakonomics, porque o Freakonomics não se propõe a isso. Então, o economista clandestino, você consegue, por exemplo, quem é professor, você vai ver os capítulos, você vai ver que aquele capítulo está diretamente associado com um capítulo que teria, por exemplo, dentro de um livro de introdução à economia para uma faculdade de economia ou de administração. Então você consegue ver a correlação, né, dessas coisas. E aí o livro ele caminha no sentido de te explicar, através dos exemplos, e exemplos também bastante interessantes, eles vão te explicando os conceitos numa sequência que faz sentido sob o ponto de vista da formação, formativo, né? Você vai, lendo aquilo ali, no final eu vou entender mais ou menos o que um aluno de introdução à economia precisaria estar sabendo, tá? E vai explicar várias coisas interessantes, vai explicar preço, por que o preço das coisas, de algumas coisas que parecem, por exemplo, o preço da comida japonesa, por que a comida japonesa é tão caro, o preço desses cafés que são café que para beneficiar o plantador na África, o dinheiro vai mesmo para o cara na África, ou é só uma maneira de eu vender um café mais caro? Tem muitos exemplos interessantes. Eu gosto particularmente da parte que discute preços estranhos, digamos assim, no livro nesse livro do Tim Harford, né, que é o Undercover Economist, é o título em inglês, e no Brasil também tem em português, que é o Economista Clandestino. Por fim, eu queria falar do livro do Bernardo Guimarães, professor Bernardo Guimarães, da faculdade da FGV de São Paulo, né, da Faculdade de Economia da FGV de São Paulo, que é um livro também com essa característica de explicar as coisas de uma maneira mais ou menos bem estruturada, só que com uma vantagem para o leitor brasileiro, porque ele vai pegar a realidade brasileira dos últimos anos, né? Então ele se debruçou um pouco sobre o que aconteceu no Brasil, digamos aí nos últimos 7, 8 anos. Na verdade o livro ele vai até mais ou menos 2015, né? A realidade do Brasil até ali. Nós já estamos em 2019. Mas é um livro que dá uma olhada para o que aconteceu, o fracasso econômico, né, do governo da Dilma Rousseff, e tenta explicar isso daí com base em teoria econômica, abordando temas super importantes como, por exemplo, o papel do BNDES na economia, etc. Tá? Então, A Riqueza das Nações no Século XXI é um livro também bem didático, também sem matemática, sem estatística, etc., de alcance para o leitor, né, generalista, e que vai mais um pouco a fundo. Esses outros não são livros escritos por brasileiros, né, então eles não tratam muito disso. Mas o livro do Bernardo, ele trata da realidade brasileira de uma maneira muito legal, com a teoria sempre ali por trás, amarrando cada coisa que o Bernardo está falando, está escrevendo. Ok? Então, eu vou encerrar aqui essa videoaula, ou de novo chame o que você quiser, né? O bate-papo com o Dudu. Com esses 3 livros, mas a gente vai voltar a falar mais de livros didáticos. Tem outros na lista que eu quero comentar também, mas fica para uma outra oportunidade. Beleza, pessoal? Então leiam aí, mandem seus comentários. Gostou do livro? Fala, putz, gostei do livro disso e disso, daquilo, tal parte me interessou mais. Manda pra gente essas informações, manda pro porquê. Ou não gostei muito da sugestão que você passou e explica por que não gostou da sugestão, beleza, mas me diz por que você não gostou do livro, para a gente poder ter um diálogo mais fluido, tá? E não esquece de novo de curtir aí a nossa página, de visitar a gente no Facebook, no Instagram, ler o nosso blog, ler a nossa coluna na Folha, que sai às terças-feiras, e comentar, tá bom? A plataforma é para isso, para a gente interagir. Beleza, um abraço para vocês, até a próxima.